A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou o pastor Clauber Maia. Pela graça de Deus, estamos iniciando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje teremos a primeira lição desse trimestre. Nós vamos estudar nas classes de adultos o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. É um tema por demais importante e necessário. Comentário do pastor José Gonçalves, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, mestre em teologia bíblica e um dos membros do nosso Conselho de Apologética, um homem com muita bagagem, muito preparo e preparou uma excelente lição para estudarmos nesse trimestre. A primeira lição nós vamos estudar o tema A Origem da Igreja. E eu quero convidá-lo para lermos a leitura bíblica em classe. Aliás, o texto áureo encontra-se em Atos capítulo 2, versículo 38, que diz: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A verdade prática diz que a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 e 2, 37 e 38. Eu vou fazer a leitura. Se você tem o exemplar da Bíblia à sua mão, quer acompanhar comigo, é muito bem-vindo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. 37 diz: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito bem, queridos, nesse trimestre, como já disse, nós vamos estudar sobre igreja, né? Eclesiologia é a doutrina da igreja, o estudo a respeito da igreja, e é sobre esse tema que nós vamos estudar ao longo de todo o trimestre. Nessa primeira lição, a origem da igreja, nós vamos aprender principalmente o que é a igreja, quando ela foi fundada, por quem, como nós podemos caracterizar a igreja. É bem verdade que muitas vezes, até numa questão de senso comum, se chama de igreja o local aonde as pessoas se reúnem, a catedral, o templo, a edificação. Mas é claro que igreja não se trata disso. Isso aí que estamos falando é um edifício, um local construído para a reunião religiosa que ali vai ser sempre realizada. Mas quando nós falamos de igreja, nós estamos falando, na verdade, das pessoas, né? Do povo. Nós estamos falando daquilo que é algo intangível no sentido espiritual e tangível no sentido pessoal, de agrupamento de pessoas. Um antigo pastor dizia: nós ganhamos as pessoas para Jesus formando a igreja, e a igreja constrói o templo, ou seja, o templo nada mais é do que o espaço físico onde a igreja se reúne. Pode ser um local próprio, alugado, improvisado, até no meio da rua, não faz diferença no sentido de igreja, porque a igreja é o povo e não a edificação, o edifício onde eles estão inseridos. Mas quando nós falamos de igreja, a palavra grega que é utilizada é eclésia ou eclesia. E isso tem muito a ver sobre o que é exatamente igreja e o que ela significa. Quando nós olhamos para a palavra eclésia ou eclesia, ela tem a ver com, ou era utilizada no mundo grego, muito antes inclusive da Bíblia ser escrita, para definir uma reunião de pessoas, uma assembleia,
muitas vezes até aquela assembleia cívica que era convocada de cidadãos de uma cidade, de uma localidade, para determinados assuntos serem tratados. Quando nós lemos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós vamos ver essa palavra sendo utilizada nesse sentido, porque ele fala de uma reunião de pessoas que se reuniram para discutir um assunto. O que havia em pauta ali era a questão da presença dos cristãos e de como isso de alguma forma estaria perturbando a cidade. Mas quando o apóstolo Paulo utiliza essa palavra eclésia, no Novo Testamento, ele utiliza sempre fazendo referência à igreja como sendo o corpo de Cristo. E é interessante observar que no Antigo Testamento já havia um conceito semelhante nessa palavra. A palavra kahal, no hebraico, significava a assembleia, a reunião, e muitas vezes utilizada para definir um agrupamento de pessoas para uma reunião específica. E nós vemos Neemias capítulo 5, 1 Reis capítulo 8, 1 Crônicas capítulo 13, fala sobre a congregação de Israel, ou a assembleia dos israelenses, né? A reunião do povo, quando o povo se reunia ou era convocado para algo específico. E é interessante observar que Hebreus capítulo 2, versículo 12, está escrito assim, dizendo, o verso 11 diz, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Essa fala de Hebreus é uma citação, na verdade, do Salmo 22, o versículo 22. E é uma referência a Cristo, porque é um salmo messiânico. E ele está falando de Cristo chamando os seus irmãos no meio da congregação. A palavra no hebraico, a palavra no grego, né, em Hebreus 2,12, é eclésia. E a palavra do Salmo 22, versículo 22, é kahal. Ou seja, ele está mostrando aqui que as duas palavras têm um sentido semelhante. Elas apontam para a ideia de um ajuntamento de pessoas, uma assembleia, um conjunto de pessoas reunidas em um determinado local para um fim específico. Mas quando nós olhamos para a palavra eclésia em si, ela é formada por dois termos, né? Ek, quer dizer fora de, algo que é externo, e kalel, que é o verbo chamar. Então, quando nós olhamos a palavra eclésia, ela significaria, ao pé da letra, chamados para fora. Ou seja, é alguém que foi convocado para formar um grupo específico. E aí, nesse sentido, nós começamos a pensar em igreja. Porque, como disse, tirando fora pouquíssimas passagens como essa de Atos 19, a palavra eclésia é utilizada no Novo Testamento para se referir à igreja, aqueles que foram chamados por Cristo para formar a igreja. Ou seja, o sentido que a palavra é utilizada é sempre um sentido sacro, um sentido religioso, um sentido espiritual, que é a Assembleia dos Crentes, convocados para adorar a Deus em um determinado lugar. Ou seja, a palavra eclésia faz referência à comunidade dos salvos. E aí, nesse sentido, que a gente precisa pensar sobre o que é igreja. Igreja é a reunião de todos os salvos por Jesus Cristo que foram inseridos nele, ou seja, que fazem parte do corpo de Cristo. A igreja não salva, quem salva é Jesus, mas todos quantos Jesus salva, ele insere na igreja, ou seja, insere em si mesmo, formando o corpo de Cristo. Quem são os salvos? São aqueles que estão em Cristo, porque nós fomos eleitos nele, nós fomos salvos por meio dele, e ele é que é o que forma a cabeça
constitui a cabeça desse corpo que é a reunião de todos os salvos. Então veja, quando eu falo de igreja, eu estou falando da reunião, da comunidade, da assembleia, do ajuntamento de todos os salvos em Jesus Cristo, passado, presente e futuro. Todos os crentes em Jesus, desde Estevão, o primeiro mártir, até o último crente que morreu ontem, que já passaram para o Senhor, como o apóstolo Paulo usa a figura de linguagem que estão dormindo em Cristo, todos eles estão mortos para esse mundo terreno, mas eles fazem parte da igreja, porque estão salvos em Jesus Cristo. Todos os crentes de hoje, que estão vivos e estão reunidos em nome de Jesus, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, de qualquer nação, de qualquer parte do mundo, eles são também igreja. E todos aqueles que ainda serão salvos e se unirão a esse grupo, também formarão a igreja. Então veja que igreja, no sentido do corpo místico de Cristo, é a reunião de todos os salvos, mortos e vivos. Quando nós falamos de igreja no sentido denominacional, e nós vamos ter lá na frente uma lição para tratar sobre isso, né? A lição 6, que fala de organismo e organização, então nós vamos ver que há uma diferença entre as denominações, que também chamamos de igreja no sentido institucional, e a igreja como um todo, que é o corpo de Cristo. Quando nós falamos de eclésia, aqueles que foram chamados para fora ou que foram eleitos em Cristo para formarem o corpo de Cristo, esses que são a verdadeira igreja, que é complicado quando a gente põe nome, porque temos denominações de quase todos os nomes, né? Quando eu falo de igreja, eu digo a igreja católica, mas não católica apostólica romana, no sentido de uma denominação ou de uma instituição. A igreja é universal, mas não a do reino de Deus. É a igreja mundial, reunida de todos, mas não a do poder de Deus. É a igreja de Jesus Cristo, mas não dos santos dos últimos dias. Ou seja, não estamos falando de denominação, estamos falando da reunião de todos os salvos, que o próprio termo diz chamados para fora, ou seja, aqueles que foram convocados por Jesus para serem o seu corpo. E aí, nesse sentido, a gente precisa pensar, ninguém é igreja individualmente. Há um grupo de pessoas, muitas vezes chamados de desigrejados, que entendem, não, eu não preciso me reunir com ninguém porque a igreja sou eu. Não, negativo. Você não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Você faz parte da igreja, pertence à igreja, mas não constitui a igreja individualmente. Se a gente pudesse pensar em uma pessoa só, que é a igreja, essa pessoa seria Cristo, porque Cristo é a igreja no sentido que a igreja é o corpo de Cristo, sendo ele o cabeça. Nenhuma pessoa individual é igreja, porque igreja é coletivo. Nós vamos estudar na próxima lição, número 2, um tema que fala sobre imagens bíblicas da igreja. E nós vamos ver isso, que igreja é chamada de exército, rebanho, lavoura, ou seja, é sempre coletivo, nunca é individual. Portanto, nenhum de nós escolheu ser igreja. Nós aceitamos a Cristo como Salvador. E Cristo nos inseriu nele próprio, no seu corpo, e por isso hoje somos igreja. São aqueles que foram eleitos em Cristo. E aí perceba que o termo eleitos é sempre utilizado no Novo Testamento para falar de igreja, portanto ele sempre aparece no sentido coletivo, né? É sempre no plural, os eleitos em Cristo, porque esses é que formam o corpo de Cristo. Igreja, portanto, é essa reunião de todos os salvos, de todos os que são reunidos em Cristo e nele inseridos para formar o seu corpo. Ela é formada por todas as nações. Quando nós olhamos para o termo congregação, assembleia no Antigo Testamento, era sempre uma ideia nacional, era o povo de Israel.
Mas quando olhamos para a congregação, eclésia, no Novo Testamento, nós vamos pensar em todos os salvos, e aquele texto de Apocalipse 5:9 é muito esclarecedor nesse sentido, que ele diz que Jesus foi morto e com o sangue comprou homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os fez reis e sacerdotes para eles reinarem sobre a terra. Então, igreja é isso. São pessoas de todas as etnias, de todas as nações, de todos as localidades, né? No aspecto não só étnico, mas geográfico, mas também de todos os tempos, do passado, do presente, do futuro, vivos e mortos, que estão salvos em Jesus Cristo e que se reúnem para adorar a Deus e edificação mútua em um determinado lugar, que aí nós fazemos a distinção entre o que é a igreja universal, no sentido de todo o corpo místico de Cristo, e a igreja local, que é a reunião de um grupo de crentes que em um determinado lugar estão sempre reunidos, que é muito importante também, porque nós vamos estudar inclusive uma lição sobre o batismo, a lição 9, e a outra, a lição 10, a ceia do Senhor, que são as duas ordenanças, e nós vamos perceber que as ordenanças, elas só funcionam na igreja local, porque não é possível alguém cear, eu e o universo sozinho, não, tem que ter um grupo de pessoas para poder constituir uma reunião de comunhão para celebrar a ceia. Não é possível alguém se batizar sozinho, jogando água na cabeça, sem que haja pessoas ali para testemunhar isso, porque o batismo é um testemunho público de fé. Então, é preciso ter a reunião de pessoas. Por isso, é importante, nós vamos estudar isso ao longo do trimestre, sobre a questão da igreja universal e a igreja local. Mas quando nós falamos de igreja, nós estamos falando, primeiro, algo que estava fazendo parte do projeto de Deus. A Bíblia diz, Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Então isso quer dizer que o projeto de igreja já estava na mente de Deus muito antes da formação do mundo, antes até de criar o mundo, de nascer, de serem criados Adão e Eva, antes da queda, antes do pecado. Tudo que já estava na presciência de Deus apontava para esse grupo especial de pessoas que seriam salvos por Jesus Cristo e que iam compor a igreja, que o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto, né? O apóstolo Pedro também fala que os anjos queriam atentar, ou seja, eles queriam descobrir o que era esse mistério que foi revelado em Cristo, que é a igreja, algo que já estava no coração de Deus e que quando Cristo veio para executar esse projeto. Portanto, Jesus veio sabendo que ia morrer por todos aqueles a quem ele compraria com o seu sangue, que constituiriam o seu corpo, que seria a igreja. E a igreja, ela veio a ser concretizada a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos lembrar que há uma fala de Jesus, Mateus, dizendo que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É aquele momento de Pedro dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus disse, Pedro, quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai. Aí ele está falando de um mistério que foi revelado, e ele disse, sobre essa pedra, que é o próprio Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perceba que o verbo aqui está no futuro. Ele diz, edificarei, porque haveria um momento em que essa igreja seria concretizada, né? Esse projeto que estava na mente e no coração de Deus seria concretizado, e a maioria dos comentaristas, dos estudiosos, concordam
que o nascedouro da igreja foi em Pentecostes. Há uma discussão aqui sobre a questão de morte e ressurreição, aparição de Jesus, e alguns acham que Atos capítulo 20, quando Jesus aparece aos discípulos pós-ressurreição, já ressurreto, e sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo, que aquele teria sido o momento de que a igreja teria sido fundada. Só que nós vamos observar que para a igreja exercer a sua missão e ser executada, ela precisa da ação do Espírito Santo. Na verdade, há uma ação da Trindade, Quem idealizou a igreja, quem projetou o que seria a igreja foi Deus o Pai, que envia Jesus, que veio para morrer e comprar com o seu sangue aqueles que constituiriam o seu próprio corpo, que é a igreja. E o Espírito Santo, que viria como o outro Consolador, o Paracleto, aquele que estaria enviado para estar ao lado da igreja, ele é quem iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, selar este homem, fazendo parte integrante do corpo de Cristo e inseri-lo no corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós temos a ação da Trindade aí. Por isso que Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Ele é que vai fazer lembrar de todas as coisas que vos tenho falado. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a ação do Espírito Santo na igreja, ele fala de selo, de penhor, ele fala de unção, e unção, o apóstolo João vai falar sobre a unção no sentido da presença do Espírito Santo, que faz inserir o crente no corpo de Cristo. E portanto, nós vemos a ação do Espírito Santo para a concretização da igreja. Ou seja, alguém é apresentado a mensagem do Evangelho, que é a mensagem do próprio Cristo. E essa mensagem do Evangelho precisa entrar no coração dessa pessoa. O apóstolo Paulo fala claramente sobre isso, Romanos capítulo 10, quando ele diz que é preciso alguém crer para poder ser salvo. E ele disse como essas pessoas vão crer se eles não ouvirem a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. E aí ele está falando a necessidade da pregação para alcançar o coração dessa pessoa. E quem vai convencer essa pessoa é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando essa pessoa confessar a Cristo como Salvador, o Espírito Santo vai então colocar nele o selo, ou seja, identificando-o como sendo parte integrante do corpo de Cristo, vai fazer habitação nesse crente para identificá-lo com a igreja, porque o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja, a filiação, que é parte integrante da salvação para nos inserir no corpo de Cristo, tem a ver com a ação do Espírito Santo, que vai habitar no crente e identificá-lo com Jesus Cristo e com o Pai. E então, nesse movimento, nessa ação do Espírito Santo, nós temos a inserção desse novo crente no corpo de Jesus Cristo. Daí porque nós entendemos que a ação do Espírito Santo era importante e necessária para que a igreja pudesse ser concretizada. Logo, se a igreja não foi, digamos, fundada no dia de Pentecostes, mas pelo menos a sua primeira apresentação pública foi no dia de Pentecostes. Por isso é importante, e acho que não há nenhuma dificuldade de nós identificarmos que a igreja teria sido fundada no dia de Pentecostes. Claro, porque ali nós temos a concretização do projeto total de Deus. Deus enviou seu Filho, ele morreu, ressuscitou, sobe aos céus, se constitui o intercessor de todos os crentes, envia o Espírito Santo que vai selar os crentes,
morar neles e batizá-los com poder e virtude para dar a esses crentes poder espiritual para a realização da missão completa da igreja. Então nós temos aí a ação completa da Trindade para fazer a igreja ou concretizar a igreja. Logo, quando nós olhamos para a igreja, nós podemos identificar quem é a igreja. São todos aqueles que foram salvos por Jesus Cristo, comprados pelo seu sangue, regenerados, inseridos no seu corpo, selados pelo Espírito Santo e constituídos filhos de Deus, o nosso Pai, e que agora estão reunidos em um corpo que é o corpo de Cristo. Tanto que o apóstolo Paulo fala sobre 2 batismos, no sentido de que o batismo do Espírito Santo é um batismo de poder, mas ele fala do batismo como sendo o batismo daqueles que foram salvos, ou aqueles que foram inseridos. E aí 1 Coríntios 12:13 diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, esse batismo aqui que ele está se referindo é a inserção do crente no corpo de Cristo, ou seja, batizados no corpo de Cristo, que é o que o batismo físico representa, Ninguém que é batizado em águas passa a ser salvo por causa disso. Na verdade, ele já é salvo porque já foi batizado ou inserido, imerso no corpo de Cristo, e faz uma representação pública disso, dando testemunho de fé através do batismo em águas. Se a pessoa não foi inserida no corpo de Cristo e foi batizada em águas, a diferença é que antes ele era um ímpio enxuto e agora é um ímpio molhado, mas o batismo não salva. Quem salva é Jesus. Portanto, quando ele diz que nós fomos batizados em um Espírito, ele está falando da ação do Espírito Santo de imersão do crente no corpo de Jesus Cristo. Claro que o batismo com o Espírito Santo aí é um revestimento de poder, e nós, pentecostais, cremos que isso ocorre como uma segunda experiência subsequente à salvação. Nem todos os salvos serão batizados com o Espírito Santo, mas todos os salvos serão batizados em Cristo, porque serão imersos no seu corpo. O Concílio de Constantinopla, no ano 381, definiu as questões relacionadas à igreja, do ponto de vista da teologia, e eles disseram que a igreja era una, santa, católica e apostólica. E o que isso significa? Una quer dizer que a igreja é uma só, ou seja, é o corpo de Cristo. Você pode ter várias denominações, você pode ter várias nações, você pode ter vários movimentos distintos, mas a igreja de Cristo é uma só. Por isso, nós não podemos tentar identificar um determinado movimento, ou uma determinada denominação, ou uma determinada instituição como sendo a igreja de Cristo. Não, a igreja é a reunião de todos os salvos, mortos e vivos, que foram inseridos em Cristo, porque ela é una. Ela é também santa, porque a igreja foi santificada por Cristo. Foi o ato de Cristo de pagar o preço de redenção, que nos livrou da condenação e pagou a dívida que nós tínhamos, nos tornando santos. E nós somos santos não porque nós não cometemos nada errado. Somos santos porque por Cristo nós fomos santificados. A igreja é também católica, católica no sentido universal, que é isso que a palavra significa. Não estou falando de igreja católica apostólica romana, que é uma instituição humana. E algumas pessoas dizem, olha, tá vendo? A igreja certa é a católica. Não, na verdade, a própria instituição Igreja Católica Apostólica Romana já se dividiu várias vezes, e dessa divisão surgiram as igrejas ortodoxas, surgiram as igrejas pentecostais, protestantes e tantas outras divisões, porque aí está se falando de instituições humanas. E as instituições humanas são assim mesmo,
elas são formadas por pessoas falhas e que têm dificuldade de manter essa integridade e por isso elas se dividem. Não há nenhuma igreja na face da terra que não tenha sofrido algum tipo de divisão ou coisa desse tipo. Igreja, estou falando aqui, instituições, mas a reunião de todos os salvos é uma única assembleia formada pelo corpo de Cristo. Portanto, a igreja é católica, ou seja, ela é universal, formada por todos os salvos de todas as épocas e todos os lugares. E é também apostólica porque ela foi fundada sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, ela tem uma doutrina, ela tem uma constituição de orientações que foi dada por Jesus Cristo aos apóstolos que vão repassar a igreja. Nós vamos aprender a lição 3, a natureza da igreja, na lição 5, a missão da igreja de Cristo, e aí nessas lições nós vamos estudar melhor sobre esse aspecto da igreja como sendo aquela que recebeu orientações de Deus e está fundada sobre o fundamento dos apóstolos. Então, queridos, quando nós falamos de igreja, é disso que nós estamos falando. Nós estamos começando um trimestre e eu sugiro que você não perca todas as lições que nós vamos estudar ao longo desse trimestre. Ao mesmo tempo, nós vamos perceber que igreja é universal, é a reunião de todos os salvos, de todos inclusive os mortos, diferente da igreja instituição, que quando alguém morre já é retirado do rol de membros. A igreja universal, católica, apostólica, una, corpo místico de Cristo, é essa reunião de todos os salvos, e que eu e você fomos inseridos nela. Ou seja, nós fazemos parte de algo muito maior que nós mesmos. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo e que foi selada pelo Espírito Santo. Há uma ação espiritual gigante para que essa igreja seja constituída. E, portanto, ela é poderosa e jamais será destruída exatamente por isso. Daí porque Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque é a igreja do Deus vivo, é a igreja do Deus Todo-Poderoso, constituída pelo sangue do seu próprio Filho, que foi derramado e selada com seu próprio Espírito. Logo, essa igreja nunca se acabará, é o reino que nunca terá fim. Nós vamos estudar sobre isso na lição de número 4, a igreja e o reino de Deus. Então, quanta coisa boa nós vamos estudar ao longo deste trimestre. Mas eu quero incentivar você que também valorize isso. Ou seja, igreja é algo muito importante que você faz parte. E é importante nós nos reunirmos, né? O escritor aos Hebreus diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, ou seja, a importância de nós nos reunirmos. Não faz diferença se você se reúne numa grande catedral, com ambiente climatizado, em cadeiras alcochoadas, com estacionamento, com uma estrutura que pode dar mais conforto aos membros, ou se você reúne num galpão com bancos de madeira dura e sem nenhum conforto, porque a diferença aí vai ser exatamente o conforto físico externo que pode ser oferecido, mas a presença do Espírito Santo é a mesma em qualquer lugar, em qualquer que seja a estrutura que essa reunião tem para oferecer aos seus membros. Nós fazemos parte da Igreja de Jesus Cristo e, portanto, nós precisamos também valorizar uns aos outros, porque é essa a ideia. Veja que os dons espirituais foram prometidos, mas foram prometidos à igreja e para a igreja. Ninguém recebeu dons para si mesmo. Os dons foram dados para a igreja. E se eu recebi dons, mas eu não congrego numa igreja, então para que eu recebi esses dons se eles não serão úteis para a edificação do corpo de Cristo?
Então, nós precisamos entender que Deus trabalhou a igreja, não é individual. Nós fomos eleitos em Cristo, o corpo, e somos salvos em Cristo, o todo, toda a igreja. Os dons foram dados à igreja para edificação dela própria, uns aos outros. E os oficiais da igreja foram dados como sendo o cuidado de Deus para essa igreja. Efésios 4, 11 em diante, diz que ele mesmo, Senhor Jesus, que subiu aos céus, levou cativo o cativeiro, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e doutores, visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, a igreja, para o aperfeiçoamento deles para a obra do ministério, para que o corpo, aí de novo é uma referência à igreja, vá crescendo em suas juntas e medulas até atingir a estatura de varão perfeito, que é a medida completa de Cristo, para que não sejam mais meninos inconstantes, levados em roda em todo o vento de doutrina. Antes, seguindo a verdade, que é Jesus, aplicada pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, seguindo a verdade em amor, nós possamos crescer e constituir esse corpo de Cristo perfeito. E veja que esses oficiais, pastores, doutores, evangelistas, apóstolos, foram dados à igreja. E eles só têm sentido na igreja local, reunidos para cultuar a Deus. Portanto, estar juntos, crentes, que têm a oportunidade de adorar a Deus juntos, isso é não só um grande privilégio, mas é também uma bênção para a minha vida e para a sua vida. É importante perceber que o livro dos Atos dos Apóstolos destaca essa importância da comunidade dos salvos, da reunião das pessoas. É claro que os salvos estavam inicialmente em Jerusalém, você tem o dia de Pentecostes, 3.000 que recebem a Cristo como Salvador, mas através da perseguição e por causa dela, eles começam a se espalhar pelo mundo e aonde chegam vão formando comunidades cristãs, e essas comunidades depois o apóstolo Paulo vai visitar e vai fundar algumas delas em Éfeso, em Corinto, em Tessalônica e em Roma, mas todas essas comunidades são a reunião de pessoas com a mesma finalidade, com o mesmo propósito, com o mesmo fim, mas que constituem todas elas o corpo de Cristo. Logo, é sobre isso que nós vamos estudar ao longo desse trimestre, e eu sugiro que você não perca cada lição, que será muito importante para aprendermos sobre esses assuntos. Também eu quero pedir que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo. Ele pode ser importante para outras pessoas que também precisam entender o que é igreja. Talvez você conheça alguém que está desigrejado, que acha que não é importante reunir-se com os crentes. Talvez você conheça alguém que acha que esse ou aquele grupo é que pertencem à igreja verdadeira, que essa ou aquela denominação ou instituição humana é que representa a verdadeira igreja de Cristo, e talvez esse vídeo seja útil para essas pessoas. Então faça isso, compartilhe no seu grupo de amigos, de vizinhos, das suas familiares ou de pessoas interessadas neste assunto, para que possam também aprender mais sobre a origem da igreja, sua fundação, sua constituição. Próximo domingo, se Deus nos permitir, nós estaremos estudando a lição de número 2, Imagens Bíblicas da Igreja, e ao longo de todo esse trimestre nós estaremos aprendendo sobre esse tema. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, lhe conceda um dia abençoado, uma semana cheia da graça do Senhor Jesus Cristo. No próximo domingo, mais uma lição bíblica da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.